Olá, estou aqui para te fazer uma pergunta desafiadora que você vem se fazendo há algum tempo talvez. Por que você não fala inglês ainda? Você pode pensar que porque você não estudou direito ou porque você não frequentou direito às aulas ou não fez os exercícios, não se dedicou, você se culpa muito por isso. Eu estou aqui para te dizer que a culpa não é sua, de forma alguma. Você fez tudo o que você podia para que você pudesse ser hoje um fluente em inglês, com certeza, tá? Mesmo que você não tivesse feito um curso de inglês, isso não tem problema. Muitas pessoas não fazem curso de inglês em outros países, E com o inglês que eles aprendem na escola é suficiente para que eles possam ser fluentes na língua, Então, a gente vai começar a analisar então os cursos presenciais. Eles são totalmente ultrapassados, Eu mesma fiz 10 anos de curso de inglês. Imagina se hoje uma pessoa tem 10 anos para poder frequentar um curso, Para poder ser fluente na língua. Então isso daí já diz que os cursos presenciais eles não atingiram os objetivos, Existem também os cursos online, os gravados, e esses são, pelo amor de Deus, muito chatos. Quem aguenta ficar ali horas e horas vendo vídeos de gravações sobre gramática da língua? Isso não vai ensinar ninguém a ser falante do idioma. Existem também as aulas particulares, ou aulas de conversação online, 1 a 1. Elas são ótimas, mas por favor, o que você vai pagar para poder ficar fluente e nem sabe se vai ficar realmente, vai depender também do desempenho do professor, Às vezes tem professores que falam mais do que deveriam, então você acaba que não atinge o seu objetivo, Para você fazer duas vezes inglês com um professor particular online, está em média de R$100 a hora. 2 vezes você vai gastar R$800 por mês, ou seja, quase 10 mil por ano, É um valor muito acima para um brasileiro aí, na média. Tem que ser para alguém que está com muita pressa, que possa fazer, também tem muito dinheiro para poder fazer muitas aulas. Eu criei um método. Eu estou há 25 anos no mercado de inglês, dando aula de inglês. E eu criei um método único, infalível, depois desses 25 anos. Através de observação, através de estudo. Bom, então para quem esse método não é, tá? Porque se não for para você, você já pode desligar o vídeo, sair e fazer outra coisa. Ele não é para quem não se permite errar, porque no meu método você pode errar, tá? O erro é um asset, É um caminho para o acerto. Se você quiser aprender dormindo, também não é para você. Vai ter que fazer algum esforço, Se você acha que ser fluente é falar como um nativo, também não é para você, tá? A gente não tem essa meta, no meu método. Este método não é para quem não quer falar inglês, tá? E às vezes tem pessoas que estão mais interessadas na gramática e nós não vamos aprofundar na gramática. Também não é para quem não gosta de conversar. Se você não gosta de conversar, não vai poder ficar no curso, porque nós vamos conversar muito. Para quem não gosta de aprender sobre outras culturas, porque vamos estar falando sobre outras culturas também. E para quem gosta de estudar inglês, também não é para você, tá? Então, para quem para quem é o seu curso, o seu método? É para quem não fala inglês há muito tempo, precisa renovar aí o seu vocabulário, precisa praticar. Para quem está cansado de fazer cursos e não vê resultado nenhum, então é para você também, ou pouco resultado, Para quem não foca na gramática, mas quer ser fluente, então é para você. E para quem
pensa que não sabe nada de inglês, eu aposto que esse é o seu caso. Eu não sei nada. A maioria das vezes eu ouço no Brasil e aqui na China sempre as pessoas falando My English is so poor, teacher. E não é, na verdade não é tão fraco, e eles têm condições de falar com o que eles já têm, assim como você vai ter condições de falar com o repertório que você já tem, tá? Para quem gosta de aprender sobre outras culturas, porque vamos estar também falando sobre países, culturas, etc. Vai aumentar o seu conhecimento sobre o mundo, né, em geral. E para quem quer viver o inglês de fato, tá? Porque aqui é hands-on, é learn by doing, então há novas metodologias e metodologias ativas que eu vou aplicar para que o aluno possa, de fato, praticar já, aprendendo e praticando, ok? Bom, eu agora quero explicar como foi o meu caminho até chegar ao desenvolvimento desse método aqui já na China, tá? Eu claro, não sabia desse método quando eu estava no Brasil. Então eu quero falar um pouco sobre a minha história e principalmente focando em como eu fui caminhando para esse método inovador, revolucionário e infalível. Primeiro, eu comecei a ser professora, eu comecei a ser professora de inglês em escolas, tá? De ensino fundamental. Na verdade, quando meus filhos iniciaram, né, eu iniciei também me oferecendo como professora. E aí eu aprendi, eu usava livros, né? Então eu aprendi que valia mais que eu ajudasse as crianças no engajamento, para que elas gostassem do inglês, né? E que aí teriam que fazer curso de inglês, enfim, né? Desenvolver de outra forma. A minha meta, exatamente naquele momento, não era que eles falassem inglês, com certeza. Então, meu foco não era falar. Depois que eu trabalhei em escola de ensino fundamental, eu dei aulas de espanhol no ensino médio. E ali eu já era uma teacher cool, né? Parceira dos alunos. E eu comecei a perceber que quando eu pegava no livro para dar gramática de espanhol, os alunos não queriam saber daquilo, né? Era uma falação, era difícil controlar. Mas quando eu ensinava sobre o país e a cultura, na verdade eu aprendi na Argentina, então eu contava as minhas histórias, né? E as histórias do país e daquele povo, eles ficavam assim, ó, ficavam muito interessados. Então eu percebi que os alunos se interessavam por histórias, por narrativas, muito mais do que por gramática e palavras e memorização e qualquer técnica para que eles falassem, né, de uma forma artificial. Então, após eu trabalhar no ensino médio, eu me mudei em 2011 para Macaé. Fui dar aulas a princípio eu me mudei, quando eu saí do ensino médio, eu estava em Friburgo, eu fui para Macaé, que é até uma cidade mais ou menos ali próxima, no Rio de Janeiro. Eu fui justamente com o foco de dar aula nas empresas. Era ali que eu queria trabalhar, com aquele público, um público adulto, que tinha urgência em aprender o idioma. E eu precisava, né, mostrar a esse aluno ser capaz de fazê-lo falar rápido, porque a pressa era muito grande. Então eu comecei a trabalhar a princípio rapidamente, poucos meses, trabalhei em fiz parte de alguns treinamentos de algumas franquias, né, de inglês, pude observar os métodos que eles utilizavam e aprender ali já alguma coisa sobre como fazer o aluno falar rápido, né? Esse era o meu foco nesse momento. E na verdade depois descobri que é o foco da maioria, 90% das pessoas querem falar e falar rápido. E é possível, e eu vou te ensinar como, você vai ver. Então, quando eu passei a ser autônoma e a oferecer o meu trabalho, eu ofereci a primeira aula gratuita. Nessa aula, eu tinha que impactar o aluno grandemente, ele já tinha que se sentir falando.
Então eu criei um método para essa primeira aula e criei um método também para ensinar esses alunos, e os resultados foram excelentes. Eu vou provar aqui com 2 exemplos de 2 alunos meus. Marcos, ele ficou um mês, mais ou menos um mês e pouco. Ele nunca tinha feito curso de inglês antes. Ele me contratou e me deu bastante prioridade. Ele queria aula 3 vezes na semana, ele tinha bastante aulas. E ele não sabia nada, assim, nada de inglês, né? Como você talvez nem esteja pensando, esse é o meu caso. Então ele não tinha muito conhecimento, e o basicão aí que todo mundo sabe. E eu comecei a jogar, entendeu? Trazendo do português para o inglês e fazendo ele falar, produzir. E ele foi tendo resultado e foi percebendo que eu tinha um método diferente, uma forma diferente de tratar. E ele conseguiu atingir o objetivo dele rapidamente. Em 2 meses ele nem estava tendo mais aula comigo, porque já tinha atingido o seu objetivo e a sua promoção que ele tanto queria. Ele precisava de umas entrevistas. A mesma coisa aconteceu com o Pedro. O Pedro, ele é mecânico de helicóptero, né? Eu até tenho ele na minha mídia social. O Marcos eu perdi o contato completamente. Mas o Pedro, ele me procurou, ele estava querendo se candidatar através do LinkedIn para trabalhar em empresas fora do Brasil, né? Mas ele não tinha ainda desenvoltura com inglês. Ele é mecânico de naves específicas, aeronaves específicas, né? Então é difícil assim a oferta de trabalho, né, no Brasil, por exemplo, né? Ele precisava ganhar o mundo, né? Então o Pedro, ele me procurou. Ele tinha feito 2, 3 meses de inglês há uns 4 anos antes de me conhecer. O Pedro estava com muita pressa, né? E muito nervoso mas com muita vontade, porque aquilo significaria um crescimento profissional para ele gigante. O Pedro ficou comigo 3 meses apenas. Eu treinei ele na mesma base do Marcos, e ele em 3 meses fez a entrevista que ele precisava fazer por telefone, foi trabalhar em Doha para ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava no Brasil. E até hoje ele vive no exterior. Então, assim, esses são testemunhos que eu nunca vou me esquecer e que fizeram parte da minha história, porque demonstram a efetividade do meu método. Já naquela época. Depois que eu saí de Macaé, eu vim para a China. E eu vou contar um pouco sobre a minha experiência na China agora, e depois vou mostrar os depoimentos de alguns alunos. Na China, quando eu cheguei, eu já tinha, assim, eu estava totalmente viciada em fazer os alunos falarem, né? Então eu comecei as minhas aulas eram de oral English, então era bem dentro do que eu queria, que eu não queria dar gramática. Na verdade, o aluno chinês, ele aprende a gramática, como no Brasil, na escola, né? Mas eles aprendem bem, né? Então, eles sabem, assim, a maioria sabe a gramática, mas eles não têm um bom listening e péssimo speaking, porque eles têm dificuldade de improvisar, eles têm dificuldade de cometer erros, de se ver errando. Eles são muito duros com eles mesmos. Em geral, né, o oriental, ele é assim. Então, eles não conseguiam falar nada, mas eles conseguiam me entender. Então, a princípio, eu elaborei as primeiras aulas ali para fazer uns debates, né? Imaginando que eles eram como os alunos brasileiros. Quando você faz uma pergunta, 10 levantam a mão e querem falar, né? Então, comecei, fiz uma pergunta, silêncio absoluto na sala. Fiz mais outra, conversava um pouquinho mais, fiz outra pergunta, mais silêncio de novo. Falei, isso não vai funcionar, não é assim que eu tenho que trabalhar aqui. Então, as turmas eram enormes, gigantes, turmas de 50 a 100 alunos. Então, eu tive que
criar um método que foi muito eficiente para eles. Eu tenho vários depoimentos de alunos e na minha página, né, na minha mídia social, no Instagram, vocês podem entrar lá e vão ver depoimentos dos alunos. Vou colocar para vocês aí nessa página aqui. Então, antes de colocar, eu queria que vocês entendessem essa minha realidade e que vocês possam compreender que esses alunos, por exemplo, trouxe o depoimento, eles fizeram 3 meses de aula comigo. Né? Essa turma específica que eu tirei peguei os depoimentos deles. Eles fizeram só 3 meses de aula comigo. Eles não são muito bons alunos, né, em geral, porque isso aqui é uma faculdade, não é uma universidade. Anteriormente eu estava numa universidade. Lá o critério é mais alto, né, mais rígido, aqui é mais flexible. Então eles não têm um excelente nível de inglês, mas eles já em 3 meses, eu só tirei a câmera e perguntei uma deles falarem, e eles falaram ali de improviso. Isso é uma coisa assim inédita, muito especial, pela dificuldade que o chinês tem de se expressar e de falar, principalmente em inglês, tá? Então eu quero que vocês vejam o depoimento aí logo em seguida. Ok, então agora vamos ver aqui mais alguma coisa sobre o método, né? Vamos iniciar pela jornada do fluente. E essa aí é a jornada do fluente. Então, começa ali no swimmer, né? Número 1. Quem é swimmer consegue entender e falar palavras do vocabulário básico e expressões básicas também, para se apresentar e fazer coisas relacionadas a este vocabulário básico, né? Uma conversa mais do dia a dia. Depois, o segundo passo, né? O segundo nível seria o sleeper. E o sleeper, número 2, ele entende uma palestra com alguma dificuldade, ainda parando e voltando o vídeo, né? Se for em vídeo. E se expressa de forma simples, tratando os tempos verbais apropriados, né? Utilizando os tempos verbais apropriados, presente, passado, futuro, e as expressões mais conhecidas, né? Então, aí você já é um sleeper, você já consegue usar os tempos verbais e tal. Depois do sleeper número 3, você passa para o crawler, né? Que seria aquele que consegue expressar as suas ideias com um pouco de preparação. Precisa de uma preparação e compreende um nativo falando em apresentação acadêmica com certa facilidade, tá? Consegue compreender um inglês mais assim acadêmico, mais tradicional, né? Sem muitas slangs, né? E expressões locais. Depois, o próximo nível seria o 4, Walker. Os Walkers, eles compreendem textos complexos, conseguem ouvir palestras acadêmicas e não se perderem, né? Sabem formar sua opinião com pouca preparação e não têm receio algum de expressar suas ideias em público. Já está bem, já conversando, né, fluentemente, sem medo, sem nada, respostas rápidas e com menos erros, né, também. E o quinto seria o flyer, né, esse é o último nível, ele domina amplamente o vocabulário de diversos universos do inglês e consegue conectar ideias, né, e elaborar pequenos projetos, textos e palestras acadêmicas. Tá? Esse é o goal, né? Cada etapa aí, cada nível dura 6 meses, mais ou menos. Você vai receber um teste, né? Eu vou fazer um teste com você, já vou te colocar no nível, e a partir deste nível, você pode calcular aí em torno de 6 meses para avançar para o próximo nível. Então, você já tem uma jornada para você completar até chegar ao nível flyer, né? E o próximo, então, que eu quero compartilhar com vocês é a colmeia da aprendizagem, onde aí está colocado toda a minha metodologia e a metodologia orgânica
Ana Magu é orgânica, por quê? Porque ela é original, ela é intrínseca, ela nasce de dentro e ela respeita, né, cada um de nós individualmente, né? Essa colmeia da aprendizagem, ela ilustra muito bem aí, não, isso não é, não é um passo a passo, mas são os fundamentos, né, que regem aí a minha metodologia. A primeira seria a quebra dos mitos, né? De mitos, a gente tem muitos mitos na nossa mente, né? Que foram colocados, que bloqueiam o desenvolvimento da aprendizagem do idioma, né? Crenças limitantes nos impedem de ir adiante. Nosso primeiro objetivo será identificá-las e destruí-las em nossas mentes, tá? Então, vamos identificar esses mitos e vamos derrubá-los, para que vocês possam se desenvolver, né? Pelo menos tomar conhecimento desses mitos. O segundo ali é o similar words, esse vermelhinho. Muitas palavras em inglês são parecidas com palavras em português. Temos que usar destas vantagens quando o nosso vocabulário deve ser aumentado e o medo de falar desaparece. Por quê? Porque aumenta o seu vocabulário instantaneamente, né? Você tomando conhecimento de que certas palavras são parecidas em inglês e em português, isso já te ajuda a ampliar o seu vocabulário. E você vê a diferença que é para a China, né? Os chineses não têm nada parecido em inglês e chinês, né? Por exemplo, o McDonald's, que a gente chama McDonald's nos Estados Unidos é McDonald's, aqui é Maldolau, né? Então você vê por aí uma simples palavra, uma coisa, uma franquia internacional que eles apelidaram com outro nome, eles deram o nome deles, né? Então, assim é tudo aqui na China. Então, fica muito mais difícil para um aluno chinês aprender o inglês, tá? É muito mais fácil para o brasileiro, o falante de português, aprender o inglês. Learning in community. Aprender em comunidade é muito mais efetivo que individualmente, além de que é muito mais divertido. Com certeza, porque vocês veem aí meus filhos, né? Dois filhos meus vieram para a China, eu tenho 4, 2 deles vieram para a China e os 2 aprenderam inglês aqui. Aprenderam, mas aí você me pergunta, né? Aprenderam inglês? Como? Mas eles não foram para a China? Não se fala mandarim na China? Sim, se fala mandarim, mas nós estávamos dentro de uma comunidade, né? Estamos, né, dentro de uma comunidade de estrangeiros. Então, esses estrangeiros se comunicam em inglês. Então, aí foi muito mais rápido o desenvolvimento, né, a aprendizagem do inglês. E estar em comunidade, um ensina ao outro, você aprende nas conversas. Então, fica muito melhor em comunidade do que individualmente, né? Você estudando por sua conta, que você tem muito pouca interação, né? Só com uma pessoa, ou uma aula particular, ou você mesmo aprendendo por sua conta, né? We are all bilinguals. Bilinguals por quê? Porque a comunidade brasileira oferece amplo vocabulário em inglês, todos nós usamos no nosso dia a dia muitas palavras em inglês, sem notarmos. Vamos tornar este conhecimento claro e real para você, aluno, e contribuir para o seu repertório linguístico. Também aumenta o seu vocabulário quando você se dá conta de que praticamente nós já inserimos no nosso vocabulário muitas palavras em inglês, né? Então, isso já ajuda. No momento não me vem nenhuma cabeça, mas, por exemplo, Windows, né? O próprio Windows já, já é uma palavra em inglês, né? E em business, ou quem trabalha em empresa, já sabe que tem muitas palavras que são a própria palavra internet, né? Em chinês, por exemplo, não existe essa palavra. Então, muitas palavras que são do inglês que estão na nossa língua. A gente usa todos os dias, né? Que são palavras de inglês, a gente não passou para o português. Jornada do Fluente, que eu já comentei já anteriormente, e o Learning by Doing, porque hoje em dia a educação está voltada para o fazer, né? Então, o inglês, ele tem que ser ensinado não como um fim, mas como um meio, uma ferramenta. Então, nós vamos usar conteúdos para se poder desenvolver e praticar o inglês, né? E fica muito mais interessante e você nem percebe que está
tá falando inglês, né? E vai melhorando muito mais porque você tem que utilizar a língua para se expressar, né? Dentro de temas que são interessantes para o grupo. Então é isso, assim, por enquanto, sobre o conteúdo era isso que eu queria falar, né? Enrich my life and build my confidence on the stage and enhance my oral English. Okay. That's all. Thank you. I can improve spoken English skills and sometimes say more English. And I can communicate with my students in every time. Okay, very good. And I even try to explain the PPT in English. And you teach me how to confidence speaking English. Okay, yes. Very good. Thank you. Thank you for this class. Let us meet you. And let us learn the teamwork. For myself, this class let me improve my speaker's ability and increase my confidence. Yes. That's all. It has proved my courage, and it makes me braver in front of everyone, and it improved my oral ability. Excellent. I think throughout this class, I become more braver. Actually, in past time, I'm so shy. No, I can't believe. Yeah, I can't communicate with others. And I can't talk too much with others. But throughout this class, I can talk with others in English frequently. Did you learn more words? I mean, did you increase your vocabulary? I learned more with countries and global warming. Yes, okay. And some useful knowledges. Yes. I think it's very Okay. excellent. Okay. Thank you very much. Thank you. Very good. And I learned English knowledge, and it improved my English speaking, and oral expressions. Okay, very good. I learned about different countries have different aspects. For example, cultures, music, and natural phenomena, and so on. And I know it's important to use body language and expressions in speech. Is very important. Okay, very good. Excellent. More skill to communicate. And confidence in the task. Could you learn more words? Words. Did you increase your vocabulary? Yeah. Yes. Okay, what did you learn that you liked? What did you learn? More listen, more talk. And the topics. Yeah. Are the topics interesting? Yeah. Yes, okay. Very See you. And improve my speaking skills and make me communicate with others in English. That's all. Okay. It can develop my oral skills, and through oral skills, I can develop my confidence. And it can make I know
more more countries things. Okay, very good. I think I can speak English. I think I can speak English broadly on the planet, and which implies my ability to face to everybody. And although I still a little nervous. Okay, that was Confidence, and I miss you, very very important friend and teachers. okay. Talk to others more confidently and more outgoing. I think now I can talk with others more interesting and I like to talk to others more. Okay, very good. In this class, I'm nice to meet you, and sometimes we go to the club. When I talk some items, you give me confidence, and I think very happy and learn more knowledge. Thank you. Excellent. I think the class let me know the English pronunciation and the body language is very important. It's very important, and it let me speak English more broadly. That's all. Speaking class let me more confident and improve my speaking ability. It can also expand some knowledge from many other countries. Yes. Okay. Through this class, first, every presentation makes me more and more confident. Yes, and my speaking English skills had been improved. Okay. Improve it by growing English and improve self-confidence. Okay. Can you speak English now? Yeah. Okay, good. I think I learned many skills and many communication skills and Okay, that's enough. It's okay. I think we will meet a handsome man to teach us. But I met the gentle woman, you. Yeah, so I feel so fortunate. In the semester, my oral English speaking was so clear more than the beginning. Okay. And my hearing power was stronger in than the beginner. So I feel more confident. Okay. Yeah. Excellent. That's enough. But I think I have a many impact or shortcoming. So, such as the hearing, I can't understand your word. Right. Sometimes I can't completely understand your word. This is my shortcoming. I will be try to learn. Yes. Okay. Improve more, right? Yeah. On and on. Okay.
Então, vou começar aqui a fazer uns comentários em cima desses posts aqui dos meus alunos, foram conversas. Eles falando que eu ensinei muito bem, esse daqui já, que a minha aula foi impressionante, que sim, eles estavam querendo escolher a minha aula. Este daqui, ela estava estudando para o IELTS e disse que tudo que eu tinha ensinado foi o que vai cair no exame. Ele dizendo que ele aprendeu muito comigo. Este que quer fazer um outro curso comigo, que tá muito, muito afim mesmo de fazer mais cursos comigo. Esse também querendo fazer outros cursos comigo, que ama minhas aulas. Essa me pedindo para eu dar uma aula que não tinha professor e que eles gostam muito da minha aula, então eles estavam pedindo para que eu pudesse dar essa aula para eles. E que horas que é a minha aula para ele poder se matricular. Este disse que aprendeu muitas coisas, que é sobre problemas sérios, né, do mundo, e que ele ficou muito satisfeito e honrado. Esse disse que gosta das minhas aulas. Eu tenho milhares de prints assim. Tá feliz. Tá feliz por tá assistindo as minhas aulas, que aprendeu muito sobre inglês. E essa pedindo muito, que os alunos queriam muito ter a minha aula. Foi uma turma inteira essa vez. Todos estavam desesperados, sempre, todo início de semestre era isso. Aqui já foi do Baixu School, me parabenizando, disse que as professoras falaram muito bem de mim. Aí foi um post de alguém falando sobre o início das minhas aulas e que estavam todos muito satisfeitos. Que ele estava tendo inglês novamente e se lembrava de mim. Bom, já falei várias vezes aqui, e é verdade, e vocês vão comprovar, né? E já puderam comprovar vendo aí a minha explicação de algumas partes do método. Esse método, ele é único, tá? Ele é único, já foi testado, né? Com, acredito que mais de 5 mil, eu não sei agora o número, mas é um número enorme, milhares de alunos. E muito bem sucedido, tá? Foi super aprovado aqui na China e com certeza eu posso aplicar com qualquer pessoa, em qualquer realidade, e esse método vai dar certo. Bom, o método que eu criei, ele é único, é infalível, tá? Ele já está mais do que aprovado, com milhares de alunos aqui na China. Eu digo milhares porque eu te disse o número de alunos por turma, de 50 a 100 alunos. Eu dava mais de 10 turmas por semestre, é um volume muito grande de alunos. E foi mais do que aprovado, e já eu te pergunto, o que falta para você tomar a decisão de falar inglês? Se você já teve uma má experiência, eu peço a você que você continue tentando, porque o teu futuro, o futuro da sua família depende disso. Então não é a hora de você dar para trás. Eu tô te oferecendo uma proposta razoável e bem contundente, muito substancial, de que você vai ter resultado depois do que eu te propuser aqui, tá? Então, por que você não faz? Porque não tem medo? Porque você não tem dinheiro? Porque você
não é para você, vai falhar de novo. Isso tudo são bloqueios, são paredes que você mesmo está colocando entre você e o seu futuro, entre você e aquilo que você possa alcançar. Faça como Pedro, corra atrás. Um mínimo pode te trazer um resultado, pode te empurrar para o nível seguinte. E aí você não precisa mais estar onde você está. Você vai estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Aquele sonho de pagar sua faculdade, o sonho de comprar a sua casa, de ter o seu carro, o seu sonho de viajar para fora, o seu sonho de ter um emprego melhor, de ser mais respeitado, ele vai aparecer. E o inglês você só vai adquirir praticando. É caminhando que ele vai vir. Não tem nada pronto, você tomar uma pílula e vai sair falando em inglês. Tá? E não é tão difícil. É muito fácil. É muito fácil, é muito natural. Eu vou te ensinar dessa forma, de uma forma natural. Você nem vai perceber. Quando você vê, você já está falando, tá? Então, não é uma coisa muito... Por isso se chama método orgânico Magu. Por quê? Porque ele é orgânico. Ele vai respeitar você, vai usar o que você tem aí dentro de você. Ele é orgânico, ele não é para você sentir um impacto, um esforço, aquela coisa. Não, ele é natural, tá? É por isso que tem essa palavra orgânico aí no meu método. Então, eu queria te convidar agora para você saber sobre o curso, mais sobre o curso de fato o que é, né? O curso se chama Conversa-Ação. Conversação, porque ele é um curso de conversação, tá? Na verdade, são aulas de conversação. E junto com essas, você compra o curso, você vai, na verdade, ter as aulas e vai ganhar o curso gravado para você conhecer a metodologia e conhecer o básico ali, muito poucas coisas, algumas dicas que eu vou te dar para você melhorar, para você abrir a sua consciência, né? E vamos quebrar muitos mitos juntos também. Após isso, ou durante, você faz o curso online quando você quiser, pode ser antes ou durante, você já inicia imediatamente. As aulas vão ser segunda, quarta e sexta, a primeira turma, segundas, quartas e sextas, de 7 às 8, tá? Horário do Brasil, claro, eu tô na China no momento, mas é horário do Brasil. O curso é no valor de R$ 1.200, você paga em 6 vezes, aí compõe em torno de 60, 70 aulas, tá? Se você perder alguma aula, não tem problema, as aulas não são sequenciais, você pode assistir a aula seguinte sem problema. E o que mais eu queria falar? Sim, vamos dizer que você não possa nesse horário, você pode se matricular sem problema, e aí você vai receber, vamos criar uma lista de espera, vamos reunir um grupo e vamos abrir no horário, uma outra turma no horário que você possa, que atenda você e atenda as outras pessoas. Tá? Toma espaço agora, vai lá, clica lá, você vai ganhar um teste gratuito, você vai ganhar uma aula, a primeira aula gratuita, eu vou te dar também para você saber como é, e você inicia na segunda-feira, né? Vai depender do dia que não, primeiro imediato, seu início é imediato, e te aguardo então, te vejo na aula.